Conta um pouco da história dessa ampliação que está tendo na Via Dutra, né? Quando teve a concessão, teve aquelas reuniões. Tem dois casos, foi quando eu conheci o Tarcísio, né? O ministro Sim. Tarcísio. Então, o ministro Tarcísio. Né? Nós tínhamos um grande projeto de concessão da Dutra, nova concessão. Vale lembrar, era um contrato antigo que todo gestor, seja ministro ou presidente, só ia prorrogando, sem trazer benefícios reais para a população de médio e longo prazo. Então, o ministro Tarcísio, com a sua equipe, resolveu fazer a concessão da Dutra, que foi a maior concessão do mundo naquele ano de rodovia, né? E a empresa ganhou, uma empresa séria, hoje chama Rio SP, né? É uma empresa muito séria, que ganhou CCR, com o grupo CCR, e começou a implementação. Mas, na verdade, o projeto original da Dutra não previa marginais no trecho de São José dos Campos. E aí a nossa equipe técnica dizia, né, e a gente entendia que nós tínhamos tudo para ter marginais aqui, não só a ampliação de pistas, mas marginais. Além da vontade, porque às vezes a gente tem vontade, mas não tem embasamento técnico para fazê-lo, né? Então a gente tinha vontade, obviamente, e embasamento técnico, mas não estava prevista. E aí eu fui em todas as audiências públicas da concessão que aconteceram no estado de São Paulo. E me pronunciei lá com respeito, dizendo que havia um erro no projeto, que não contemplava as marginais de São José. Aí levamos os números de veículos, de acidentes, mostrando toda a importância da cidade e a fluidez do trânsito, enfim. Em todas as audiências públicas. Vale lembrar que naquele momento o presidente da República era de um partido e o governador do estado de outro partido, e eu era do partido, ou seja, eles eram de oposição. Aliás, tinha até brigas pela televisão, um dizia que o outro usava uma calça apertada, o outro dizia que o outro era genocida, um péssimo exemplo de política, exemplo de política, porque ele estava falando das pessoas físicas. Né? A gente nunca deve ir para esse lado. Né? Um governador, um presidente tem que ser respeitado, criticado sim, pelas suas obras, pelo aquilo que não está fazendo, mas não pessoalmente, né? Não é esse o objetivo. Enfim, então, ainda assim, o ministro, então, Tarcísio, nos recebeu e as nossas equipes técnicas mostraram tecnicamente a importância das marginais e imediatamente a equipe técnica do ministro, então, o ministro Tarcísio, mudou o projeto e incluiu as marginais. Mais do que isso, incluí as marginais como a primeira obra a ser executada na nova concessão. Por isso que nós já estamos em obra, né, agora na Dutra, aqui nesse trecho. Não vai estar pronta ainda nesses primeiros 3 anos, mas tem um trecho que é nos primeiros 3 anos, depois no 5º ano um outro trecho para completar 100% de marginais da Dutra. Isso além da expansão de 4 faixas, que a Dutra vai ter 4 faixas de cada lado. Ela vai dobrar. Não é a Dutra que a gente conhece hoje. Mas isso vai dobrar de todo o trecho de São Paulo até o Rio de Janeiro. Então, quem vai a Aparecida vai ter a Dutra com 4 faixas, né, de cada lado. Né? Hoje são 2 faixas de cada lado. Em São José, além das 4 faixas, nós vamos ter também vias marginais da Dutra. E o outro caso, aproveitando, com o ministro Tarcísio, né, o então ministro, foi o aeroporto. Era o sonho da população de São José dos Campos ter esse aeroporto para a cidade, para o município. Fala pessoal, mais um ManzaCast e a Convapcast. Estou aqui com minha amiga Maria Rita. Fala, Maria Rita. Bom dia, Lúcio. Hoje é um dia muito especial pra gente, não? Especialíssimo. Muito especial pra gente. Mais uma vez aqui com você. Fala pessoal, mais um ManzaCast e a Convapcast. Estou aqui com minha amiga Maria Rita. Fala, Maria Rita. Bom dia, Lúcio. Hoje é um dia muito especial pra gente, não? Especialíssimo. Muito especial pra gente. Mais uma vez aqui com você. Como já disse, tô é de casa, né? É de casa. Desse negócio aqui já. Bom, queria agradecer à Convap por essa parceria. Obrigado, Maria Rita, nossa presidente aqui. Também agradecer os patrocinadores, Obratec Projetos e Polo Vale Decor. Maria Rita, conta pra gente quem é o convidado hoje do Aconvap e do Manza. Nossa, hoje nós temos um convidado muito especial, né? O nosso vice-governador, e que eu tenho muito orgulho de falar que é meu amigo.
o Felício. Fala, e Felício. A recíproca é verdadeira, né? Muito bom ser entrevistado pela Maria Rita. Ela é boa de conversa. O negócio aqui vai longe, durar né? umas 3 horas, né? Se a gente contar todas as nossas histórias, vai ter que dividir em capítulos. Né? Não, mas a gente combina só para contar as que pode contar, né? Tá bom. Aquelas mais... Aí já reduz um pouco. Aquelas difíceis deixa no particular. Mas eu tive o privilégio de trabalhar com a Maria Rita e ali desenvolver uma amizade, acompanhar o trabalho dela em outros governos que eu não participei até. Ela participou de outros governos também e sempre acompanhando o trabalho. Então, e agora à frente da Convap com essa nova missão que foi dada a ela e que, para variar, ela está tirando de letra, né? E nós, no governo do Estado de São Paulo, estamos lá para estimular o ambiente de negócio e fazer com que a gente tenha aqui na região esse desenvolvimento econômico tão importante e que as construções e obras trazem com geração de emprego de forma muito rápida, consistente e oportunidade de trabalho. Além disso, eu sei que a Convap também tem qualificação para as pessoas, então é uma oportunidade, às vezes, até do primeiro emprego hoje. Né? A mão de obra está cada vez mais difícil. A gente encontra gente querendo emprego, mas não trabalho. Né? Então, verdade. Mas sei que a Convap também faz esse trabalho de qualificação junto às construtoras que fazem parte da Convap. Então, prazer e um privilégio estar aqui para a gente falar sobre o Estado de São Paulo e o que vocês quiserem saber. Com certeza. Vamos começar conhecendo um pouco quem é o Felício. Legal. Primeiro, dizer quem eu sou hoje. Né? Hoje eu sou pai da Isadora, né, que tem 19 anos, e marido da Vanessa. Né? Minha família, a Vanessa, que é aqui de São José, nasceu em São José. Isadora, que é de São José. Vanessa é minhoca, né, da terra. Né? Isadora também. E eu vim de São Paulo. E aí, contando um pouquinho da história, eu estudei num colégio privado, particular lá em São Paulo, com uma bolsa de estudos. Ali eu tive essa oportunidade. Meu irmão era bom de ping-pong, né? Se eu falar ping-pong, ele me mata. Tênis de mesa. Tênis de mesa. Sim. E aí o colégio convidou ele para representar o colégio e meu pai foi lá como negociante e falou, quiser levar esse irmão, tem que levar o outro que não sabe fazer nada, que fui eu, no caso. E aí, bom, né? Tive essa oportunidade, estudei quando eu tinha 16 anos, mais ou menos, meu pai teve um infarte, hoje está bem, está com 86 anos de idade, e eu e meu irmão viemos para São José dos Campos assumir uma pequena lojinha que ele tinha aqui. Moramos 3 anos e meio dentro da loja, eu, meu irmão e os Mickey Mouse, um fazendo companhia para o outro. Sim. Mas não era loja de comida, então não tem problema. Era loja de ferragens e madeiras, para marcenaria. Né? Aliás, está bonito aqui os móveis, aqui estão só muito lindo, chique, né? Aqui, né? A gente já fica de olho, né? Com certeza. E aí nós assumimos a loja, morávamos dentro da loja, e aos pouquinhos a gente transformou aquela pequena loja numa rede de comércio de ferragens e madeira. História de muita gente aqui de São José, inclusive de muitos construtores, que eu acompanhei chegando aqui, né? Às vezes com uma mão na frente e outra atrás, e aqui com trabalho, dedicação, acabaram transformando suas construtoras em grandes construtoras, até com representatividade no estado de São Paulo e até mesmo no Brasil. E a história de muita gente que vai buscar, né, o seu espaço através daquilo que sabe e gosta de fazer. No nosso caso era o comércio, aos pouquinhos virou uma rede de comércio de ferragens e madeiras. Eu depois acabei vendendo a minha parte do negócio para o meu irmão e investi em outras áreas. Mas antes disso, com 23 anos de idade, eu estava lá no balcão da minha loja e um marceneiro chamado Belésia me convidou no sentido de na verdade ele me questionou. Ele falou, Felício, vai ter um plebiscito. Eu tinha 23 anos. Parlamentarismo, presidencialismo e monarquia. Você vai votar em qual? Era 1994, né? E aí eu disse, olha, eu não sei o que é parlamentarismo, não sei o que é monarquia e não sei o que é presidencialismo. Falou, não, tem um grupo de pessoas que está se reunindo, está discutindo sobre isso. Era um partido político, eu me juntei a esse grupo, aprendi, votamos no parlamentarismo, né? Perdemos, né? Lamentavelmente. Sim. Acho que hoje nós estamos... Né? Hoje essa situação que a gente vê desse presidencialismo de coalizão poderia ter sido evitado com o parlamentarismo, mas vida que segue, né? Nós temos que nos adequar às realidades. E aí eu então passei a fazer parte desse grupo político que elegeu um prefeito 2 vezes, depois outro prefeito. Então eu tive a oportunidade em 2016 de ser o candidato a prefeito de São José. Fui eleito no primeiro turno e depois reeleito
E aí, então, acabei deixando o Anderson Farias cuidar da cidade, tem feito muito bem o nosso prefeito. Sim. E segui ao lado do governador Tarcísio. Nós fomos vitoriosos também na eleição e eu me transformei no vice-governador. Esse é o resumo da história até aqui. Se quiser, eu posso fazer alguma parte aqui também, dizer que já fui garoto de programa, programador de computador, né? Fui programador de linguagem Basic. O pessoal vai fazer um corte e vai se aproveitar dessa fala, hein? Esse é o perigo, né? Esse é o perigo. Então, eu trabalhei com linguagem Basic, fui programador com 14, 15 anos de idade. Então, por isso também eu gosto tanto de tecnologia, inovação. Vem lá desde os 14 anos, eu aprendi sozinho. Não tinha muito curso na época, era o início dos microcomputadores no Brasil. E aí, depois, em 84, a Veja, não sei como, me identificou como um desses programadores, e eu e mais 4 garotos fizemos uma reportagem na Veja. A capa era Geração Beatnik. E aí entrevistava esses garotos que já estavam ganhando algum dinheirinho fazendo programa de computador. E eu era um deles e é bacana. Fico curioso para saber qual o destino dos outros 4, né, que fizeram junto comigo aquela reportagem da Veja. Eu até tenho a reportagem guardada, tem aquela Veja Digital, né? E aí eu resgatei a reportagem. Então essa é mais ou menos a história, né? Eu formei em administração de empresas, aí fiz um MBA na GV, na Fundação Getúlio Vargas. Gestão pública, né? Em gestão pública, mas a maior experiência, sem dúvida nenhuma, é ter tido a oportunidade de ser secretário de transporte, ter tido a oportunidade de ser assessor de comunicação, presidente da Urban, a urbanizadora municipal, e depois, obviamente, candidato a prefeito, e aí a experiência se amplia ainda mais, porque a gente tem que conhecer de todas as áreas, né, na prefeitura, quando a gente quer mesmo fazer bem feito. Né? Então, informamos também um grande time na prefeitura e agora o Anderson tocando muito bem a cidade. A gente vê obras espalhadas, obras de infraestrutura, né? Espalhadas na cidade, mas também serviços, né? Uma educação cada vez de melhor qualidade, ensino 5.0, também na saúde, essa prestação de serviço que o Anderson tem trabalhado para oferecer à população de São José. Resumindo, essa é a história. Sim, já contou bastante coisa já aqui, né? Um pequeno resumo mesmo, né? Mas assim, eu tive a honra de conhecer o Felício. Nós trabalhamos junto, inclusive, no PSDB. Foi aí que ele era... Você também era na prefeitura lá? Era secretário ou não? Eu já fui secretário. Eu era antes dele. Fui do Emanuel, fui do Cury também. Foi nessa época que eu conheci. Sim. E a gente... Eu me candidatei a presidente do PSDB, sabe, num determinado momento, porque eu não queria que as pessoas que estivessem lá fossem... É isso que eu não queria. Eu não queria ser presidente. Ninguém ia me deixar ser presidente também, não. A Maria Rita já defendia a renovação, inclusive internamente. Sempre. E aí eu peguei e falei, não é possível, sou candidata. Aí alguém chegou e falou para mim... Se a gente colocar o Felício, não esses nomes, você abre mão? Abro mão. Aí abri mão. Mas aí trabalhou comigo. Mas aí ele me convidou para ser secretária. Assim que ele ganhou. Com certeza, mais né? importante na E executiva. aí trabalhamos junto ali muito, muito próximos. E depois ele foi secretário de transporte, fui diretora dele numa época. Então, assim, conheço muito. Sempre admirei muito, Felício, a sua visão de futuro, né? Ele vê as coisas anos na frente, sabe? É o planejamento, né? Mas ele vê muito longe tudo. Ele tem essa visão de futuro. E agora, no governo do Estado, que eu tenho admirado, o trabalho todos de vocês, não tenho dúvida, mas o que eu tenho admirado especialmente é a velocidade da resposta para as coisas do governo, né? Ontem, Lúcio, fiquei impressionada. Nós tivemos muito problema com a Sabesp no final da semana. Sim. Sempre nós temos alguns, mas... Ele estava comentando da reunião aqui. E assim, menos de uma semana o governo do Estado vem aqui e anuncia 130 milhões de obras para resolver esses problemas. Então, são respostas muito rápidas, como foi a lei de São Sebastião. Então, eu queria que você falasse um pouco do governo, do que a gente vê um pouco, né? Mas também tem o que a gente nem consegue ver que você faz no estado inteiro. Mas também uma admiração, Lúcio, por essa disponibilidade dele. Você imagina o vice-governador tirar um tempo hoje para estar aqui gravando com a Convap. Então, essa disponibilidade não é só com a gente, com todas as entidades. Encontrei ele várias vezes essas semanas aí nas entidades. Eu queria que ele falasse um pouco desse governo aí.
Obrigado, Maria Rita. Primeiro, o compromisso, né? Meu compromisso, quando eu fui candidato, é que eu teria uma atenção especial para a cidade e para a região. E eu tenho feito isso na prática, né? De estar presente aqui. Em outras regiões também. Essa semana já tive em Águas de São Pedro, já tive rodando por outras cidades, mas sempre reservando um tempo aqui para São José, para prestigiar os eventos, para estar perto das pessoas aqui. Até porque, vou dizer uma coisa para você, Maria Rita, uma das coisas que é muito diferente no governo do Estado é que é a proximidade das pessoas, né? O governo te afasta, o prefeito está ali junto às pessoas no dia a dia. O governo te afasta. Então a gente tem que ter um esforço muito grande para fazer questão de estar perto das pessoas. Senão daqui a pouco você está absolutamente isolado no conforto do Palácio dos Bandeirantes. Né? E isso é um grande erro, na minha opinião, erro inclusive de algumas gestões passadas. Perde a sensibilidade, porque estar com as pessoas é sentir, né, o dia a dia. E o governador Tarcísio é a mesma linha. Quando tem um problema, ele não foge, não, ele vai na direção do problema. Foi o que aconteceu em São Sebastião pela primeira vez. Um governador aqui, vários dias, verdade, montou acampamento lá em São Sebastião, ele, a esposa. Depois, na reforma tributária, foi a Brasília, ficou lá uma semana. Então ele não foge de problema, não. Ele acompanha, e isso é o que talvez tenha feito a diferença nessa velocidade. Porque assim como o governador tem a sensibilidade, ele está cobrando isso dos nossos secretários, né? Secretários de Estado. Também tem um grande problema, que é a burocracia. E a Maria Rita sabe, conhece a burocracia do Estado. Se numa prefeitura já é difícil, no Estado isso se amplia por 10. Né? Então, as dificuldades burocráticas, mas a determinação do governador é fazer o possível para acelerar os processos, dentro da legalidade, com as formalidades e pareceres necessários, mas acelerar ao máximo os processos. Então, o governador também tem dado essa diretriz. Meu compromisso de estar próximo, aqui, de São José e do Vale, o que eu não abro mão, e a oportunidade que, na verdade, o governador tem me dado. Né? Eu tive 2 bons vices, né? Primeiro o Ricardo Nakagawa, depois o nosso atual prefeito Anderson Fares. Então, aprendi com eles o que é ser um bom vice. Um bom vice tem que estar à disposição do titular para aquilo que ele precisar do apoio e da ajuda. Né? E é isso que eu tenho feito. Né? Além das missões que o governador já me deu como presidente do Comitê de Desestatização, um programa importante do governo que envolve tudo, PPPs, concessões e privatizações, na coordenação, a questão da região central, chamada como Cracolândia lá, as cenas abertas de uso do centro. Essas são 2 missões de coordenação entre secretarias. Além disso, eu represento o governador, visito as regiões, faço inaugurações de obras. Essa é a vantagem, a gente consegue se dividir e o governador me dá essa possibilidade de rodar pelo estado de São Paulo, levando as obras que são do governo, né? Porque o governador não consegue estar em todos os lugares, e aí eu estou lá à disposição dele para representá-lo aonde necessário. E aqui na cidade, com carinho especial, pela proximidade que eu tenho para com as pessoas, para com o Anderson, que é o nosso prefeito, que tem feito um grande trabalho, e da questão da visão, da inovação, eu acho que isso talvez venha um pouco até do balcão da lojinha, né? Porque aquela questão de você estar atento para escutar as pessoas. Né? E ali, você escutando, estudando e escutando, você começa a ver temas e assuntos que amanhã podem ser implementados no dia a dia das pessoas. Vou dar um exemplo. A nossa primeira campanha, a Maria Rita estava conosco, a gente falou de compartilhar recursos, 2016. Né? E hoje todo mundo a cada 3 palavras, né, coloca a palavra compartilhar recursos. Fazia parte da nossa diretriz de governo, simplificar, compartilhar recursos, aproveitar melhor os recursos que a prefeitura tinha à época. Então, muito importantes. E essa possibilidade que aí só a gestão pública te dá, como prefeito, como vice-governador, de escutar as pessoas, desde que você esteja aberto para isso. Porque você começa a escutar gente de todas as áreas, e aí você consegue ter uma visão que uma pessoa que é um grande especialista numa área talvez não consiga ter. Por isso que a gente conseguiu avançar em temas que, num primeiro momento, até a população talvez tenha sido até contra. Né? Vou dar um exemplo para vocês, as nossas câmeras.
Eu lembro quando a gente começou a implantar as câmeras na cidade, os leitores de placa, a população, olha lá, estão transformando a cidade numa fábrica de multa, porque nunca viram tanta câmera, né? São 1.200 câmeras nas ruas, na cidade, e achavam que era para multar. E não é, elas são inteligentes ainda, não é só isso, né? E a gente explicava que não, que a função era segurança pública, que algumas sim, claro, multam, outras não, né? E aí a gente vê o resultado hoje. São José, segunda cidade mais segura do Brasil, cidades acima de 400 mil habitantes, todos os indicadores melhoraram. Então, ali, eu lembro também, aliás, comentei hoje, a Maria Rita lembra, eu lembro quando nós fizemos a obra do Arco da Inovação e da Ponte Estaiada, os prédios vizinhos fizeram uma carta reclamando que eles iam desvalorizar os prédios. Aconteceu exatamente o contrário, inverso, né? Aliás, qualquer prédio hoje quer ter vista para a ponte, né, para o Arco da Inovação. Então era o contrário, eu tenho até essa carta. Então a gente consegue, a missão do gestor público, que, na minha opinião, tem que fazer do jeito certo, é aquele gestor público que oferece à população aquilo que às vezes nem ela sabe que ela quer. Eu vou tentar explicar. Porque seria fácil fazer pesquisa e perguntar, que cor que você quer que pinte aquela parede? Aí a maioria da população falou, amarelo. Você vai lá e pinta de amarelo. Né? Isso qualquer um faz. Você não precisa de um gestor público para fazê-lo. Faz pesquisa e faz. O que você tem que oferecer é aquilo que às vezes as pessoas nem sabem que querem. Sim. E aí eu gosto de usar uma frase do Steve Jobs. Ele falou que se ele fosse perguntar para as pessoas o que elas queriam num aparelho celular, ele nunca teria feito o iPhone. Sim. Porque a gente lembra, né? O aparelho celular tinha tecla de número, foi o primeiro que apareceu lá sem tecla, só com uma tela. Então, o que a gente tem que fazer como gestor público é sim escutar as pessoas, os setores, e às vezes oferecer obras, soluções, serviços que nem a população imagina que possa até existir. Sim. Vou dar outro exemplo, a nossa Zona Azul, que tem sensores no chão, que tem... A população não tem entendimento, não tinha entendimento específico sobre aquilo. E é natural, então, que você, escutando as pessoas, consiga construir essa visão. Claro, estudando, entendendo tendências, mas com essa oportunidade que só a gestão pública dá de conversar com todo tipo de gente, desde que o gestor esteja aberto para isso. Não se tranque, né, no castelo, aqui no caso do 7º andar, né, da prefeitura, e o Anderson segue na mesma linha. Você encontra o Anderson, mas você não quer encontrar o Anderson, vai para a sala dele, vai no gabinete dele, né, que aí você não vai encontrar ele, porque ele está sempre nas ruas. Com certeza. Conta um pouco da história dessa ampliação que está tendo na Via Dutra, né? Quando teve a concessão, teve aquelas reuniões. Tem dois casos, foi quando eu conheci o Tarcísio, né, o ministro Tarcísio. Então, o ministro Tarcísio. Né, nós tínhamos um grande projeto de concessão da Dutra, nova concessão. Vale lembrar, era um contrato antigo que todo gestor, seja ministro ou presidente, só ia prorrogando, sem trazer benefícios reais para a população de médio e longo prazo. Então, o ministro Tarcísio, com a sua equipe, resolveu fazer a concessão da Dutra, que foi a maior concessão do mundo naquele ano de rodovia, né? E a empresa ganhou, uma empresa séria, hoje chama Rio SP, né? Uma empresa muito séria, que ganhou CCR, com o grupo CCR, e começou a implementação. Mas, na verdade, o projeto original da Dutra não previa marginais no trecho de São José dos Campos. E aí a nossa equipe técnica dizia, né, e a gente entendia que nós tínhamos tudo para ter marginais aqui, não só a ampliação de pistas, mas marginais. Além da vontade, porque às vezes a gente tem vontade, mas não tem embasamento técnico para fazê-lo, né? Então a gente tinha vontade, obviamente, e embasamento técnico, mas não estava prevista. E aí eu fui em todas as audiências públicas da concessão que aconteceram no estado de São Paulo. E me pronunciei lá com respeito, dizendo que havia um erro no projeto, que não contemplava as marginais de São José. Aí levamos os números de veículos, de acidentes, mostrando toda a importância da cidade e a fluidez do trânsito, enfim. Em todas as audiências públicas. Vale lembrar que naquele momento o presidente da República era de um partido e o governador do estado de outro partido, e eu era do partido, ou seja, eles eram de oposição. Aliás, tinha até brigas pela televisão, um dizia que o outro usava uma calça apertada, o outro dizia que o outro era genocida, um péssimo exemplo de política, péssimo.
exemplo de político, porque ele estava falando das pessoas físicas. Né? A gente nunca deve ir para esse lado. Né? Um governador, um presidente tem que ser respeitado, criticado sim, pelas suas obras, pelo aquilo que não está fazendo, mas não pessoalmente. Né? Não é esse o objetivo. Enfim, então, ainda assim, o ministro, então, Tarcísio, nos recebeu e as nossas equipes técnicas mostraram tecnicamente a importância das marginais e imediatamente a equipe técnica do ministro, então, o ministro Tarcísio, mudou o projeto e incluiu as marginais. Mais do que isso, incluiu as marginais como a primeira obra a ser executada na nova concessão. Por isso que nós já estamos em obra, né, agora na Dutra, aqui nesse trecho. Não vai estar pronto ainda nesses primeiros 3 anos, mas tem um trecho que é nos primeiros 3 anos, depois no 5º ano um outro trecho para completar 100% de marginais da Dutra. Isso além da expansão de 4 faixas, que a Dutra vai ter 4 faixas de cada lado. Ela vai dobrar. Não é a Dutra que a gente conhece hoje. Mas isso vai dobrar de todo o trecho de São Paulo até o Rio de Janeiro. Então, quem vai a Aparecida vai ter a Dutra com 4 faixas, né, de cada lado. Né? Hoje são 2 faixas de cada lado. Em São José, além das 4 faixas, nós vamos ter também vias marginais da Dutra. E o outro caso, aproveitando... com o ministro Tarcísio, né, o então ministro, foi o aeroporto. Era o sonho da população de São José dos Campos ter esse aeroporto para a cidade, para o município, e não administrado pela Infraero. Claro que nós não queríamos administrar, nós queríamos conceder o aeroporto, porque tem que deixar a gente que sabe fazer. Né, vai fazer bem feito. E aí o aeroporto foi publicado pelo ministro Tarcísio, então, na lista de aeroportos a serem concedidos, junto com Congonhas, inclusive. Eram 11 aeroportos. Imediatamente o Anderson, não o Anderson prefeito, o Anderson do reitor do ITA, estava comigo numa reunião, com o próprio Anderson também, que é o atual prefeito, e ele disse, olha, eu consigo ligar para o diretor da SAC, vocês querem de fato assumir o aeroporto? Aí o Anderson olhou para mim, eu lembro, vamos, se a gente quer, se puder, a gente quer sim, porque a gente quer fazer uma concessão. E assim foi. Ele entrou em contato com o Ronei, que era o secretário da Aviação Civil, SAC, que está uma posição que o ministro da Infraestrutura também cuida, né, que era o então ministro Tarcísio, e nós ligamos e dissemos que tínhamos interesse de assumir o aeroporto para fazer uma concessão, mas que para isso precisava tirar dessa publicação. Imediatamente, 2 dias depois, uma nova publicação retirou o aeroporto da lista de aeroportos. E eu vou dizer por que a gente queria tanto que fosse separado. Eu já vou dizer. E publicou um novo edital, 1 mês depois, passando o aeroporto por 35 anos para a Prefeitura de São José dos Campos. Então foi uma grande conquista. Aí nós precisávamos fazer uma concessão do aeroporto. E por que era importante que a gente fizesse essa concessão separado? Porque imagina você, um dono, uma empresa, aliás, quem ganhou agora aquela AENA, que ganhou o aeroporto de Congonhas, tem 10 aeroportos, entre eles o aeroporto de Congonhas. Ali olhar para São José dos Campos, no máximo ia servir para guardar a peça de avião aqui. Né? Ela não ia olhar com o carinho necessário e a dedicação necessária para transformar o aeroporto naquilo que a gente sonha. Então não ia dar importância, porque o grande foco seria o aeroporto de Congonhas. Então nós retiramos, fizemos a concessão, fomos surpreendidos por uma notícia que nós nem sabíamos, por isso que quando o objetivo é nobre, as coisas acontecem positivamente. Eu também sou muito otimista. A maior empresa que faz modelagem para aeroportos, modelagens de engenharia, fica em São José. Chama-se Infraway. Nós nem sabíamos que eles existiam. Preciso convidar eles para vir aqui, então. Mesmo. São muito bons. Muito legal. Todos esses aeroportos que eu acabei, inclusive Congonhas, a modelagem é da Infraway. São consórcios, né? Eles fazem uma parte dessa modelagem e fazem no risco. Não sei se você sabe como funciona. A gente faz um chamamento, a empresa se apresenta, faz a modelagem. Se tiver sucesso a concessão, eles recebem da concessionária que ganhou a licitação, sem nenhum tostão, nenhum centavo do poder público. Então foi assim que aconteceu. Nós fizemos um chamamento, a Infraway se manifestou, quis modelou o aeroporto, fizemos uma concessão antes da concessão de Congonhas. Você vê, Congonhas vai assumir, a nossa já assumiu, já faz mais de 6 meses e vem mais novidades aí. E agora o aeroporto tem voos de carga, né, já 2 vezes por semana e já nós vamos ter voo de passageiro. Muito, muito em breve.
Está tudo redondo e olha como é o destino. Lembra que eu falei do nosso secretário de aviação civil lá, chamava-se Ronei, uma pessoa muito competente. Hoje ele saiu do governo, na troca do governo federal, cumpriu os meses que um funcionário público tem que cumprir sem trabalhar na empresa privada, e hoje ele faz parte da equipe que é a concessionária do nosso aeroporto. Então é um craque ainda que foi contratado por essa empresa para fazer também a gestão do aeroporto. Por isso que o aeroporto está numa velocidade tão grande de melhorias aqui, não só de investimentos, mas também de novos voos. E vem aí voos de passageiro no nosso aeroporto. Não posso ainda cravar a data, vou deixar o Anderson contar essa notícia para a cidade na hora certa, no momento certo, mas está muito maduro já esse novo, a possibilidade de voltar aos voos. E quando volta uma companhia, as outras vêm atrás, porque ninguém quer ficar para trás, né? E aí nós vamos precisar fazer um outro movimento, que a Convap vai ter que ajudar, que é manter o voo no aeroporto. Fazer com que o mercado, a gente realmente fomente o nosso aeroporto. Acho que tem bastante mercado. Nós vimos recentemente a apresentação do aeroporto aqui e o dono do aeroporto, o dono da empresa que ganhou a concessão, ele tem aqui, tem em Cabo Frio, fez uma análise interessante. Ele falou, em 200 passos você sai do seu carro, da porta do seu carro e está na porta do avião. Sim. Lá em Congonhas, 200 passos, você não atravessa nem o estacionamento. Lá em Guarulhos, com 200 passos, você não atravessa nem o estacionamento dos veículos de Guarulhos. Então é muita agilidade. Fora o deslocamento, né? Você tem que ir para lá. Tal. Quando a gente voltar com o voo, a gente tem que mostrar todos os benefícios que esses voos trazem para a nossa região, para a nossa cidade. E, inclusive, o aeroporto é regional. Vai atender o sul de Minas, já está atendendo. Também vai atender o Vale todo. Então, duas boas notícias que surgiram, então, no resumo dessa ligação que eu comecei a ter com o ministro, então, Tarcísio, e eu como prefeito. E agora, ele como governador e eu vice. Então, eu fui num evento outro dia que você estava, feliz, em que, inclusive, tanto a Carla, da Nova Dutra, quanto o do aeroporto, já esqueci quem apresentou, não me lembro o nome. Era um dos diretores. Eu conversei com os dois já para que eles vão apresentar lá na Convap, porque as pessoas acham, né, que nós nos interessamos só pelos assuntos de construção. Não, na realidade, porque a gente está em todos os conselhos, porque a gente trabalha junto com o governo do Estado. Porque nós precisamos de uma cidade como a que nós temos, nós precisamos de uma cidade bem cuidada, uma cidade de qualidade de vida, porque aí nós vendemos o que nós produzimos. Então, exatamente. A cidade cresce. A nossa função não é só construir, a nossa função é ajudar a fazer essa cidade. E eu acho que um grande mérito do seu governo e que o Anderson continua realmente fazendo um excelente governo, continua tão nosso parceiro quanto você era, é essa abertura, entender que isso já é seu, de que o governo não se faz sozinho, né? Você falava de compartilhar recursos e as pessoas achavam que era dinheiro, né? E não é só dinheiro, né? Você abriu realmente, a gente participou de toda, da construção, principalmente lei de zoneamento, plano diretor, e não só isso, né? De todas as leis e de todas as discussões, tanto que fomos a primeira entidade a escrever uma carta dizendo que você devia sim ser candidato naquele momento a governador, porque a gente entendia a importância disso para São José e para o Vale. E a Convap, ela é regional, né? Ela é do Vale e do Litoral. Tanto que agora a gente assumiu aí, inclusive, a presidência do Conselho de Entidades da Agenvale, né? Nos inscrevemos agora para ser do Conselho Estadual de Habitação, porque a gente entende que a gente precisa sair também de São José, né? E essa coisa de que o Vale, nos preocupa isso, né? Por exemplo, nós temos ainda o Vale como a cidade mais violenta, a região mais violenta, e São José como um oásis no meio, né? Então a gente entende que a gente precisa levar o desenvolvimento de São José para o restante do Vale também, que eu acho que é o que você está fazendo, tanto que as pessoas brincam que você é vice-governador e governador do Vale. Eu escuto bastante isso. Então a gente tem acompanhado muito o seu trabalho aí nesse sentido, né? De trazer esse desenvolvimento todo. Aí vi você falar outro dia sobre a Muralha Paulista, é isso? Isso Queria mesmo, que você falasse um pouco. Mas antes eu preciso também dizer uma coisa. Nessa construção de plano diretor, de leis do zoneamento, a nossa cidade tem
uma grande diferença. Qual é? Nós temos uma associação de construtoras e construtoras locais. Esta visão é a visão de quem quer ver a cidade cada vez melhor e não pior. Sim. De quem está interessado no seu negócio. Não, é de quem está interessado na sua vida. Via de regra, esses diretores, esses profissionais moram aqui, sim, em São José dos Campos. Moram aqui. E não querem ver a cidade regredir na qualidade de vida, quer ver a cidade melhorar na qualidade de vida. Sim. Então, essa é uma grande diferença. Por isso que dá para fazer essa construção conjunta. Não é uma construção civil predadora, né? Que às vezes a gente até vê, vem gente de fora, né? Sim. De outras questões e querem mudanças, não conhecem a dinâmica da cidade. E é justamente o contrário o papel da Convap. Ela junta construtoras essencialmente da região. Isso. E que tem compromisso com o desenvolvimento, questão ambiental, qualidade de vida. Por isso que esse diálogo acontece da forma transparente. A gente, inclusive, às vezes é criticado porque nós não aceitamos sócios de fora, né? Então, a gente acha que no dia que a gente aceitar, eu não vou citar nome, mas grandes construtoras do Brasil inteiro, a gente perde a função. Vai ser predatório, né? A gente perde a função que é defender as consultoras regionais. E nós temos muito orgulho de ter as nossas consultoras com 30 anos, 40 anos, 50 anos, né? Sim. Então, isso pra gente é muito importante. Então, essa faz a grande diferença. Por isso que dá para ter essa abertura com os nossos empreendedores. Claro que a gente não vai concordar com tudo. Tem momentos que são momentos tensos, mas o interesse do diálogo é o que é mais importante. Do diálogo verdadeiro, da transparência, ética na relação. E aí eu lembro também, a Maria Rita como diretora, ainda não como presidente, estabeleceu um manual ético para a associação. O Zé Renato que criou... Né? Não foi na época do Fabiano, né? Que a gente fez um código de ética da Convap. Então, você hoje não posso marcar eu, Maria Rita, uma reunião com o prefeito e eu tenho que levar no mínimo os 2 diretores. O assunto tem que ser de interesse de mais de uma construtora, né? Então, isso dá credibilidade para a entidade também, né? Não à toa a gente conseguiu ter muitos bons resultados desse trabalho conjunto. Em relação à segurança pública, que é um tema importante também, afinal de contas, cidades mais seguras dão a oportunidade de se valorizar os seus imóveis e, consequentemente, viabilizar ainda mais obras, construções. E, de fato, São José dos Campos tem indicadores, mas o Vale do Paraíba é a região ainda mais violenta do estado de São Paulo. Primeiro, deixar claro, se o estado de São Paulo fosse um país, seria a 21ª economia do mundo. Mas ainda é um estado muito desigual, seja na prestação de serviço, no desenvolvimento de emprego e até na segurança. Então, a gente tem que dar mais homogeneidade para o Estado, levar serviços e na segurança pública a mesma coisa. Aqui a gente conseguiu avançar muito com tecnologia, as câmeras, aqui em São José. Por que não levar isso para o Vale inteiro? Já que o Vale é a região mais violenta do Estado de São Paulo. É isso que o governador pediu e, por isso, a região do Vale do Paraíba é a primeira a ser contemplada pela Muralha Paulista. O que é a Muralha Paulista? Não é aquela muralha lá do México com os Estados Unidos, nem muralha da China. É tecnologia com câmeras digitais, com reconhecimento, câmeras inteligentes, com leitores de placa para acompanhar, seja um fugitivo, um criminoso que cometeu um crime e está fugindo de uma cidade para outra, pegando a Dutra. Sim. Você consegue fazer o rastreamento, né, dele ou para investigação também. Tão importantes para você conseguir fazer melhores investigações e até inquéritos mostrando e apontando suspeitos de determinados tipos de crime. Então, são 109 equipamentos que serão implementados, principalmente no Vale Histórico e no Vale da Fé, para dar mais segurança. Nós avançamos. Nesses 8 meses, caiu 12% o número de homicídios no Vale do Paraíba. Resultado a comemorar, mas ainda não tirou o Vale da região mais violenta do estado de São Paulo. E, principalmente, os índices piores são do Vale Histórico e do Vale da Fé. Por isso, nós estamos dando prioridade para a implantação da Muralha Paulista, tecnologia a serviço da segurança pública. Nós também temos uma característica que nós não podemos deixar de lado. O Vale é a única região que tem divisa com Minas e Rio de Janeiro, né? 2 divisas, e também a gente tem deslocamentos de verão e de invernos muito grandes. Nós temos a Operação Verão no Vale no Litoral, estou incluindo o Litoral também, né? E a Operação Inverno
no inverno, que vai para as montanhas, para Serra da Mantiqueira, Sim. enfim. Então, isso dificulta, porque tem uma população flutuante e atrai o criminoso que sabe onde tem mais concentração de pessoas, tem mais chance dele ser bem sucedido no crime que ele for realizar, né? Seja um crime de roubo ou algum outro crime até mais grave. Portanto, a gente tem características, mas é possível fazer com que o Vale deixe de ser a região mais violenta ou que ela, pelo menos, se aproxime mais dos indicadores de outras regiões. E é esse o trabalho que o governador Tarcísio pediu para o secretário de Segurança Pública. Vale lembrar, hein? Pela primeira vez, um policial militar de operações à frente da secretaria. Nos últimos anos eram promotores, juízes, nada contra, mas é que alguém que conhece o campo. O Derrite era um homem da rota, sabe como é a vida daquele homem e mulher das forças de segurança. E o secretário adjunto dele é o Nico, que é um delegado da Polícia Civil, também de campo. Então a gente está muito bem servido na secretaria, no nosso time, e com certeza o Vale vai poder comemorar nos próximos meses resultados ainda melhores do que essa redução de 12%. Com certeza. É a gente sabe disso, né? Um dos primeiros índices que uma grande empresa olha quando vai mudar para uma cidade é a questão de segurança. Depois vem a educação, que nós estamos muito bem servidos, né, atualmente. Veio lá da sua gestão e foi melhorando cada vez mais a nossa educação. E aí não só a pública, né? Quando você faz uma cidade que tem essas características, a iniciativa privada vai vindo, né? Isso aí na área médica, por exemplo, hoje nós estamos ficando muito bem servidos, que a gente tinha muito problema anteriormente, né? É verdade. Mas você vê que são detalhes que às vezes nos fazem uma diferença. Sim. Vou dar um exemplo. Nós recebemos uma multinacional da área, depois eu vou contar um pouquinho, essencialmente da área de alumínio. Eu vou falar, o nome dela é Ball, né? E como foi a visita da Ball? Ela tinha aqui um centro de serviços compartilhados, que são operações administrativas conjuntas para várias fábricas da Ball. A Ball é a antiga Latapac, que Sim, a gente chamava. Conheço. Fabrica alumínio. A Ball é maior do que isso até, né? Ela tem até satélite, ela fabrica nos Estados Unidos. É uma empresa muito grande, 3 bilhões de dólares de faturamento nos Estados Unidos. E nós ficamos sabendo que os executivos desta empresa estariam vindo a São José dos Campos. E aí o nosso secretário de Desenvolvimento Econômico começou a estudar a possibilidade, eles têm pista de decolagem na fábrica, jato da companhia, e estavam vindo 16 diretores desta Ball para aqui para o Brasil, e nós começamos a estudar a possibilidade de eles pararem com o jato no aeroporto de São José. Nosso aeroporto é internacional de cargas, não de passageiros. Sim. Então precisava de uma adaptação ali para recebê-los. E a gente, na Receita Federal, da Polícia Federal, nós conseguimos receber esse grupo de 16 diretores, mais ou menos, que vieram dos Estados Unidos. Pousaram aqui, fizeram toda a alfândega, tudo que tinha que fazer para eles. Demorou mais ou menos 1 hora para fazer toda... E é natural, eles falaram que em outros aeroportos demoraria até mais. E aí vieram visitar a cidade, conheceram aqui o Centro de Serviços Compartilhados. Depois eles entraram num meia dúzia de veículos blindados e seguiram para o Rio de Janeiro, onde era a matriz desta empresa. O resultado foi que, após a reunião, um mês depois, a Ball decidiu trazer a sua matriz da América Latina para São José dos Campos. Hoje a matriz é aqui, deixou o Rio de Janeiro e passou a ser em São José dos Campos. Você vê, um pequeno detalhe pode fazer benefício gigante. Imagina, né? Quando ele está falando de educação. É claro que eles analisaram a educação. Inclusive, eles fizeram um vídeo sobre a cidade para convencer os funcionários de mudarem para São José dos Campos, porque eles queriam o maior número possível de funcionários que eles já tinham no Rio de Janeiro aqui. E muitos mudaram. E se você perguntar para os que mudaram, estão felizes da vida por ter mudado. E aí entra esse conjunto de benefícios que a Maria Rita diz, seja a escola pública como opção de escola privada, seja a questão da saúde pública como opção de saúde privada. E São José avançou muito nos últimos anos, está cada vez mais madura como uma cidade de um tamanho bom, ainda, né, de 700 a 1 milhão de habitantes, e com boa qualidade de vida, mas que tem já uma oferta cada vez melhor de serviços. E na área de construção não é diferente, né? Quem quiser tem todo tipo de apartamento para morar, desde o pequenininho até o mais luxuoso, e isso as construtoras vêm se aprimorando. Também, todo tipo. Né? Os condomínios, etc. E as construtoras vêm se aprimorando na oferta. Eu estava com um construtor lá no evento, ele dizendo, olha,
Estamos construindo aqui um prédio e nós já estamos alcançando um patamar onde a gente pode colocar mais coisas no apartamento que a gente consegue reportar um preço melhor, por colocar mais serviços, tipos de detalhes que custariam mais caro e que a cidade não comportava há pouco tempo atrás, e hoje já tem população para comportar esse tipo de investimento. Então a gente está muito contente de ver a cidade nesse ciclo virtuoso. Né? Em que todo mundo ganha, né? De desenvolvimento. Eu fico vendo, você sabe que eu participo da maioria dos grandes projetos por fazer assessoria. Nós discutindo agora um projeto até da Montante, vou falar até um nome que é nosso associado lá, e a preocupação de que, olha em que nível que nós chegamos, que é muito legal, que nós temos grandes empresas no mundo que precisam trabalhar 24 horas por dia. E nós ainda não temos serviço 24 horas por dia de tudo. Então, é um grande empreendimento em que você vai ter serviço todo de alimentação 24 horas, porque nós temos empresas que trabalham. Você teve uma multinacional que ela atende ao mesmo tempo lá na China, no Japão. Tem um terceiro turno, né? Tem um terceiro turno que nós ainda temos supermercado, mas ainda não temos um tipo de serviço. E o que eu acho que evoluiu muito em São José foi a área também de eventos. Bem e com certeza. evoluiu? Porque eu acho que você entendeu naquela época, como o governo do estado está entendendo agora, que cada um faz melhor o que faz e a iniciativa privada faz melhor. Uma concessão exitosa. O Anderson e eu concedemos a Arena. Né? E que é um sucesso. Né? Aliás, hoje diz que tem muitos eventos. Todo dia tem show. É impressionante a quantidade de eventos, mas tem novidade. Que o Anderson acaba de conceder também o Martins Pereira. Exato. Sim. Então agora o Oscar, sabendo, o grupo do Oscar, assumiu a concessão do Martins Pereira. Então a gente vai ver lá o estádio também multiuso. Vai ter show, vai ter futebol, vai ter esporte. Então agora, daqui a pouquinho, a gente já vai ver também mais uma opção, até para shows maiores. Já tem lá Arena e agora vai ter o estádio Martins Pereira utilizado também para entretenimento, para eventos. Isso gera emprego, arrecada impostos. Sim. Né? Então, muito legal, porque as concessões e privatizações são fundamentais. Eu lembro, olha que loucura, terminamos uma arena que estava abandonada, né, há muitos anos, terminamos essa arena e entregamos a chave já para o concessionário. Tem muita gente que também não entendia aquilo. Como que você constrói uma coisa... Né, da cidade, né? E entrega para o concessionário e tal, e aí você percebe que exatamente aquilo que a gente planejou está acontecendo. O volume de shows é incrível, dando opção de entretenimento à população. E mais do que isso, garantindo o uso público também. Porque tem dias que estão garantidos, seja da Arena ou agora do Martins Pereira, a utilização para a prefeitura em eventos públicos. Então a gente consegue fazer as duas coisas. Esse é o caminho do governador. Eu estou à frente do Comitê de Desestatização. A gente tem aqui o projeto das balsas que nós vamos conceder. Né? Nós vamos, inclusive, Maria Rita, Lúcio, vamos mudar aqui a matriz energética das balsas. Nós queremos balsa híbrida ou elétrica. Né? Sim. E eu vou explicar um pouquinho também, tem esse conceito, porque tem alguns motivos. Né? Um deles, os nossos equipamentos de balsa, tem equipamento mais velho do que eu lá. Né? Tem balsa de 67 lá, né? Prestando serviço. Segundo, o Estado coloca do seu dinheiro, do pagador de imposto, 230 milhões todos os anos nas travessias de balsa. São 8 travessias, não é só a de São Sebastião e Ilhabela. E pretende continuar colocando recursos, mas você botar 230 milhões para ter um serviço inadequado, né? Porque a população está sempre tem sentido, né? 60% disso é em combustível. Sabia disso? É compra de diesel. Mais da metade, né? E a última vez que eu me desloquei para Ilhabela, eu fiz questão de ir a pé. Até porque estava ventando, e como as balsas são antigas, quando venta muito, para a balsa. Eu falei, deixa eu ir a pé, porque daí na volta, qualquer coisa, eu arrumo um jeito de voltar, mesmo se não for de balsa, e deixa o carro aqui desse lado. E fui a pé. E aí tem mais um problema. Você chega lá, sem contar a condição da balsa, você sai de uma ponta e chega na outra defumado, né? Com o cheiro do diesel e a fumaça. Verdade. Né? Então,
A matriz energética vai fazer bem para o meio ambiente, Sim. vai trazer economia de operação, imagina, 60% no diesel, a gente tem experiência. Vale lembrar, em 2017, São José já tinha sua frota elétrica dos automóveis da BYD, que ninguém ouvia falar dessa empresa. Sim. Hoje é uma empresa reconhecida mundialmente, né? E lá a gente tinha, lá em 2017, já uma parceria com a BYD. Então, as balsas também, tem projeto do trem Intercidades ligando São Paulo a Campinas, o nosso ministro, então, Tarcísio, que voltou com o transporte ferroviário para o Brasil, Sim. agora está voltando para São Paulo Muito bom. também, com o trem Intercidades, que é um trem de passageiros, ligando São Paulo a Campinas. Depois tem o projeto São Paulo-Sorocaba e São Paulo-São José dos Campos. Projetos, né? Porque são projetos Sim. que alguém tem que fazer uma parte, o outro faz outra, porque são obras de médio e longo prazo, né? Não são obras que ficam prontas na mesma gestão. Com certeza. Isso é um legado que o governo vai deixar, né? Vale lembrar também, no caso do trem, recursos do BNDES em parceria com o governo federal, do trem, mas empréstimos do BNDES, e depois nós vamos ter a travessia também Santos-Guarujá. Mas sobre a travessia seca, né, o túnel Santos-Guarujá, mas sobre concessões aqui para a nossa região, a gente tem a estrada de ferro de Pinda também, Pinda-Campos do Jordão, que nós vamos fazer uma concessão da estrada Pinda-Campos do Jordão, também que vai ser importante, concessões de escolas e privatização, escolas para manutenção, tá? Construção e eventualmente manutenção de escolas também em PPPs ou concessões. E por fim a privatização da Sabesp e do EMAI. A EMAI é uma empresa geradora de energia do Estado e a gente não vê sentido o Estado ter uma participação acionária na EMAI. Portanto, vários projetos de PPPs, concessões, na mesma linha do que a gente deu de exemplo aqui, que o Anderson tem feito aqui na cidade de São José. Muito legal para a gente, o joseense, ver, né, que você consegue levar as suas experiências de São José e Sim. que o Tarcísio te dá abertura para isso, para que essas experiências virem projetos no Estado, né? O que você faz de bom num lugar é para ser levado para outros lugares, né? Aliás, tem mais um caso, São Sebastião, né? As unidades habitacionais que estão sendo construídas em São Sebastião são do mesmo modelo do nosso hospital de retaguarda, que foi construído na pandemia em 35 dias. São 517 unidades habitacionais. Na verdade, mais do que o modelo, é a mesma construtora. Conhecimento, tecnologia, tudo junto ali, né? Que fez as paredes lá do nosso hospital. É a mesma que está construindo uma tecnologia que chama Wood Frame. Pela primeira vez, o Estado contrata uma tecnologia inovadora para a construção de casas nesse volume. E é incrível hoje. E nós vamos conseguir entregar essas unidades habitacionais no mesmo ano de que aconteceu a tragédia, ou seja, até dezembro nós teremos essas casas entregues à população com uma tecnologia inovadora, a mesma que nós utilizamos aqui. Então, de fato, como a Maria Rita disse, o governador Tarcísio está sempre buscando novas ideias e quando a gente tem essa oportunidade de contar um pouco daquilo que a gente fez e que for positivo e possa ser aplicado. A preocupação dele agora, Maria Rita, Felício, nós precisamos usar a tecnologia de construção inovadora para a escola, para a creche e também para a área de saúde. Como é que a gente consegue implementar isso? Nós vamos ter que fazer um trabalho com o Tribunal de Contas, porque infelizmente, aliás, vou contar aqui, eu costumo, né? Sim. Por exemplo, vou dar um exemplo para você. Eu recebi uma notícia há 20 dias atrás que o contrato do hospital de retaguarda, que nós construímos em 35 dias, foi julgado irregular. Porque faltava 3 orçamentos. Por quê? Porque é uma tecnologia inovadora. Nós comparamos com o hospital de campanha, que custava nesse mais prazo, caro. Né? O hospital de campanha, aquele de barraca, custava mais caro. E depois ia ser demolido. Depois ia ser desmontado. E construção tradicional. Nós fizemos orçamento dos 3 tipos. E aí aquele técnico que só olha o papel, olhou e falou, não, está faltando 3 orçamentos aqui. E aí, então são essas coisas. Às vezes a inovação não consegue, na verdade as leis não acompanham a velocidade da inovação. E lá no Hospital de Retaguarda tem mais um agravante, 85% foi pago pela iniciativa privada, nem foi dinheiro público. Né? Via de regra não devia nem passar pelo Tribunal de Contas, 85%. Né? Mas a gente vai, obviamente, argumentar e eles devem... depois a gente tem defesa, né, que a gente chama, mostrando os argumentos. É natural, cai na mão de um técnico lá, lê o papel, fala, não, 3 orçamentos, está faltando. Eu acho que um dos problemas ainda é isso, né? Eu acho que é necessário que tenham esses órgãos de controle, né? A gente não está dizendo que não,
mas eles precisam evoluir muito, né? E acho que um problema que que os governantes têm em qualquer nível é a questão do próprio Ministério Público, que também é muito importante o papel, mas que exagera muitíssimo, né? Porque há quanto tempo está o processo aí da ponte estaiada, né? Aí nós vamos a Jacareí, tem uma ponte, esse cara é de Jacareí, a gente vai em Jacareí, tem uma ponte que não passa carro nenhum, não viu o Ministério Público falar nada. Ninguém pode passar na ponte. É a ponte estragada, né, de Jacareí. Aqui é a ponte estaiada, lá é a ponte estragada. E a gente não pode falar nada. E ninguém fala nada. Então, assim, eu acho que atrapalha um pouco, embora sejam necessários, né? Que existam esses órgãos todos, de vez em quando alguns técnicos ou alguns promotores perdem um pouco a mão e atrapalham o trabalho. O respeito ao né? trabalho, né? Mas nós temos que fazer as cidades funcionarem, as ideias. Eu lembro o projeto das câmeras, né? Ficou 6 meses no Tribunal de Contas, porque nós estávamos aglutinando serviços no mesmo edital. Sim. Porque as câmeras envolvem... Primeiro é uma prestação de serviço. Envolve o cabo de fibra ótica, a câmera, a central de monitoramento, as telas, tudo isso. E, pela lei, não pode aglutinar serviços diferentes. Não. O serviço da comunicação em fibra é diferente do sistema de câmeras. Sim. Só que, obviamente, que TI é integração hoje. A área de TI é integração. Mas nós ficamos 6 empresas meses diferentes para fazer isso não ia dar certo, né? Exatamente. Porque uma põe a culpa na outra. A da fibra diz que a culpa é da câmera diz que... Então, passou o fio errado. Exatamente. Aí o servidor que está lento. Então, tudo isso está aglutinado propositalmente, né, para dar mais economia e mais eficiência. Mas nós tivemos que defender essa tese 6 meses no Tribunal de Contas para eles concordarem com essa tese e permitirem a publicação do nosso edital. A parte boa é que ele serviu de inspiração também para a cidade de São Paulo, que acabou de contratar 20 mil câmeras com o mesmo modelo de edital utilizado aqui em São José dos Campos, como serviço, câmeras inteligentes, reconhecimento facial. Então, o gestor público referência, né? A cidade é referência. Tem que ter a coragem, claro, a ética, para mostrar que é um processo ético que não está voltado para esse ou para aquele fornecedor, mas sim para melhorar a qualidade de vida da cidade. Dificuldades, né, na linha verde. Eu acho que a nossa concessão de ônibus está aí para várias vezes. Mas nós vamos fazer, o Anderson vai fazer aí. Vem aí os ônibus elétricos, um modelo completamente diferente de tudo que existe. Esses dias eu estava conversando, o Anderson me explicou direitinho, estava conversando com uma outra pessoa de uma outra cidade, na verdade de Natal, e ele me perguntou, então, e está funcionando? Eu falei, não, pera um pouco, nós vamos contratar, aí quando tiver tudo redondinho, aí nós chamamos você, porque tenho certeza que vai funcionar, porque é uma nova modelagem de contratação, que não é uma concessão, é locação de ônibus, vai dar certo, mas alguém tem que tentar fazer diferente. Sim. E essa missão é nossa mesmo, e o Anderson segue na mesma linha. Com certeza. Eu acho assim, o CSI lá, né? Sim. Virou modelo para todo mundo, né? O Vinícius, que é presidente do CREA atualmente, né? Porque ele já trouxe de cidade lá, as cidades que ele conhece, porque ele leva a questão da cidade inteligente, né? E fala um pouco, então, que você foi o primeiro que... O primeiro selo nosso foi no seu governo, né? É verdade, a gente teve, né, essas realizações. Certificações. Né? E a gente vê o estado de São Paulo exatamente na mesma linha, né? Para vocês terem uma ideia, nesses primeiros 8 meses, nós geramos 320 mil novos postos de trabalho no estado de São Paulo. 30% de todos os novos postos de trabalho do Brasil foram gerados no estado de São Paulo. São investimentos anunciados pela iniciativa privada de mais de 200 bilhões de reais. Eles estão vendo o ambiente de negócio mais simplificador, mais ágil, e isso está atraindo investimentos de empresas. A gente, com a pandemia, as fábricas no mundo perceberam que centralizar a produção pode não ser muito bom, e resolveram descentralizar. E o estado de São Paulo é uma grande opção para atrair esses investimentos. E aí a gente conseguiu já mais de 200 bilhões de recursos da iniciativa privada para ampliação de suas indústrias, novas indústrias sendo implementadas, né? Porque não existe um programa social melhor do que o emprego. Quando a pessoa com dignidade, com seu salário, volta para casa e sustenta a sua família com o seu salário. Por isso, nós vamos continuar atuando para gerar emprego, renda, valorizar o empreendedorismo, a livre iniciativa, concessões, PPPs, privatizações, para que a gente possa gerar mais emprego e renda. Além disso, atuação
também na área de educação, que é fundamental e importante. O programa Jovem Aprendiz Paulista, que dá oportunidade de trabalho para os nossos jovens. O ensino técnico para os nossos jovens. É muito importante que eles saiam com uma formação técnica, né, para que eles possam já ir para o mercado de trabalho, aqueles que pretendem, outros que querem fazer depois evoluir no ensino superior, tão importantes. O nosso secretário foi secretário do Paraná, é o Feder, e lá no Paraná ele é de São Paulo, foi para o Paraná e em 4 anos ele levou o Paraná ao primeiro lugar do IDEB. O IDEB é o índice que mede, né, o índice brasileiro que mede o aprendizado dos nossos jovens. E agora ele tem a missão de fazer a mesma coisa aqui no estado de São Paulo. Então são muitos desafios, mas nós estamos muito motivados para trabalhar muito pelo estado de São Paulo, e o nosso governador é o nosso grande maestro lá, liderando esse time. Maravilha, né? Uma equipe maravilhosa e técnicos fantásticos, né? Pelo que você está falando aí. Mandar um abraço para o Tarcísio também. Ele só está elogiando. Ele só está elogiando porque ele é engenheiro e o governador é engenheiro também. Que isso? O nosso podcast aqui é de construção, de engenharia. Ele é um grande convidado aqui para o nosso podcast. Se ele estiver pela região aqui. A população conhecia o Tarcisão do asfalto. Agora está conhecendo o Tarcisão da gente, da sensibilidade social, né? Esse homem que ele tem uma sensibilidade muito grande pelos problemas das pessoas, né? E a população do estado de São Paulo está tendo a oportunidade de conhecer esse lado que não conhecia. Maravilha. Com certeza. Mas olha, foi realmente um dia muito especial para a gente aqui, né? Especialíssimo. Muito especial te receber, te agradecer. A Convap está sempre à sua disposição. Sempre se tiver novidade, quiser levar, a gente está sempre à disposição. Né? E falar aí um pouco dos seus planos futuros, ano que vem tem eleição, né? Como é que você vê isso aí para poder a gente terminar? Conta só o que pode, né? A gente está acompanhando. Aí eu vou falar de política um pouco, né, Maria Rita? A gente está vendo movimentos aqui na cidade, claro, eu acompanho a minha cidade aqui, né? A gente tem essa missão por todo o estado, mas, obviamente, na questão política a gente tem acompanhado algumas discussões até em outros partidos, o PSDB, com problemas, né, internos, a gente vê essa discussão. E o PSDB, até lamentavelmente, se posiciona nesse momento, toda a sua executiva, como oposição ao governo do Anderson Farias. Natural, isso faz parte da democracia. A gente entende que o ideal é que estivessem se juntado ao nosso time, ao time do Anderson, hoje, e para que a gente pudesse caminhar assim no futuro. Mas resolveram optar por um caminho de oposição, se juntam a outros partidos de oposição, como por exemplo o PT, né? E a gente entende o problema partidário, cada um deve discutir dentro do seu partido. Para o seu João e para a dona Maria, eles estão nem aí para as brigas entre os políticos, né? O que eles querem ver é o buraco da rua, se foi consertado, se a manutenção da cidade está boa, se tem boa oferta de serviços de saúde e de educação, e eles têm visto e aprovado o governo do Anderson. Mais de 70% da população, segundo institutos de pesquisas renomados, apoiam o governo, aprovam o governo do Anderson. Isso hoje, com certeza, com as obras que estão sendo realizadas, a aprovação ainda vai aumentar. E nós vamos ter uma oportunidade aqui, é fato, se o Anderson confirmar sua campanha à reeleição, não só o meu apoio, mas o apoio do governador Tarcísio ao Anderson. Sim. E por que eu posso afirmar isso? Porque quando eu me juntei ao governador, né, para ser o vice do governador Tarcísio, nós colocamos em pauta esse tema. Governador, Alago, na época Tarcísio, se nós nos juntarmos, ganharmos a eleição, como é que a gente vai fazer em São José dos Campos? Nós não podemos você ter um candidato, ele que tem o domicílio eleitoral aqui, sim, e eu que tenho a minha história de vida aqui, ele tem um candidato e eu ter outro. Então nós vamos ter o mesmo candidato. E a minha proposta é que se o Anderson quiser ser candidato à reeleição, que a gente o apoie. O governador firmou o compromisso, disse, você tem razão, Felício, está definido aqui, claro. Se a gente ganhar a eleição, eu for governador e você vice, São José dos Campos, e o Anderson quiser ser candidato a prefeito, nós vamos apoiá-lo. Então nós temos, né, esse time de pessoas também apoiando, identificando o trabalho, vários partidos que já se manifestaram em apoio ao nosso prefeito Anderson, como o MDB, o Podemos, o PP, né? Também partidos que estão, o PTB, que tem acompanhado e dado sustentação e apoio ao prefeito Anderson. A eleição é ano que vem, né? Eu vejo que o Anderson não está
muito preocupado nessa questão eleitoral, ele está mais preocupado em atender as pessoas, em estar nas ruas, em conversar com o cidadão, em oferecer melhores serviços. E esse é o caminho mesmo. E a eleição deixa para resolver lá para frente. Então a gente está só acompanhando pelas redes sociais, algumas coisas, então é mais ou menos o cenário, mas é importante também deixar claro, a gente entende a decisão do PSDB de ser oposição, apesar, né, isso a gente entende que faz parte do jogo democrático, mas é importante que cada vez mais as pessoas saibam disso, porque faz parte de dar transparência para o meio político também. Sim. Eu vejo com muita estranheza, né, porque eu era PSDB, fui com você junto com o PSD, mas assim, o que eu vejo a estranheza é que nós todos trabalhamos juntos por essa cidade que está aí, e num dia a cidade estava muito bem administrada, no outro dia nada mais serve, está tudo errado, né? E eram as mesmas pessoas. As mesmas pessoas que estavam no governo. Aliás, tem alguns deles lá ainda, e que ainda ficam batendo. Mas o que eu acho é isso, falta coerência. E o que a população entende é coerência. Falta coerência política, né? Não, nada contra ninguém em específico, mas falta coerência política. É isso que me chateia, né? Me chateia. O trabalho vem sendo muito bem feito e reconhecido pela população. Com certeza. Mas é como se colocasse partido à frente da cidade. A cidade está muito bem administrada e a gente tem que trabalhar pela cidade. É isso que eu estou fazendo, inclusive, lá no governo, estou trabalhando pelo governo, mas claro, estou também trabalhando para a cidade. Uma das respostas foi essa questão da Sabesp, tão importante, um problema iminente, que a gente conseguiu reverter isso com um grande volume de investimentos, mais de 130 milhões, como a gente falou, né, voltados agora a garantir a saúde das pessoas através do fornecimento de água. E nós vamos continuar trabalhando junto com o Anderson, em benefício da cidade, esse é o foco. Muito, muito obrigado por você estar aqui com a gente. Esteja sempre à vontade para vir quando você puder. Obrigado, bom Gratidão, saber. Que volte outras vezes aqui. Agradecer também a Convap, Maria Rita, todos aqui. E fica o convite também para o nosso governador, quando ele estiver na região aqui, vir aqui também contar um pouco sobre o trabalho dele no estado de São Paulo. Obrigado, bom saber desse espaço aqui, né? Também de comunicação, tão bem montado aqui, dando a oportunidade para a gente levar as ideias também, a Convap pela iniciativa também do podcast, e contem com o governo do estado de São Paulo, nós vamos trabalhar, acordar cedo, regaçar as mangas e construir um estado melhor para todos. Obrigado, tchau, tchau. Valeu, pessoal, um abraço, até o próximo A Convapcast e ManzaCast.